Muito bem, boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Eu gostaria de iniciar a nossa aula de hoje com a leitura do livro Seara dos Médiuns, capítulo Aliança Espírita. Reunião pública de 7/10/1960, questão número 334. Aliando as sociedades espíritas para salvaguardar a pureza e a simplicidade dos nossos princípios, é forçoso considerar o imperativo da aproximação no campo de nós mesmos. De certo, ninguém pode exigir que o próximo pense com cabeça diversa da que possui. Cada viajante vê a paisagem da posição em que se coloca, e toda posição renova as perspectivas. União desse modo, para nós, não significa imposição do recurso interpretativo, mas, acima de tudo, entendimento mútuo de nossas necessidades, com o serviço da cooperação atuante a partir do respeito que devemos uns aos outros. Iniciemos assim a nossa edificação de concórdia, apresentando a lâmina da crítica. Zurzir os irmãos de luta é retalhar-lhes a própria alma, exaurindo-lhes as forças. Se o companheiro fala para o bem, ainda que sejam algumas frases por dia, estende-lhe o concurso espontâneo para que enriqueça o próprio verbo. Se escreve para construir, ainda que seja uma página por ano. Encoraja-lhe o esforço nobre. Se consagra energias para o socorro aos doentes, ainda que seja, vez por outra, incentiva-lhe o trabalho. Se consegue dar apenas migalha no culto da assistência aos que sofrem, auxilia-lhe o passo começante nas boas obras. Se vive afastado das próprias obrigações, ora por ele, em vez de açoitá-lo. E se está em erros, ampara-lhe o esclarecimento, através da colaboração digna, lembrando que a azedia agrava a distância. Educarás ajudando e unirás compreendendo. Educarás ajudando e unirás compreendendo. Jesus não nos chamou para exercer a função de pai de palmatórias na instituição universal do Evangelho. E sim foi categórico ao afirmar: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E Allan Kardec, explanando sobre a conveniência da multiplicação dos grupos espíritas, asseverou claramente no item 334 do capítulo 29 do Livro dos Médiuns, que esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem formar desde já o núcleo de grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e reunirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade,
trazendo o cunho da caridade cristã. Eu gostaria de convidar a todos para que possamos iniciar as nossas preces, fechando os olhos, respirando calmamente e profundamente, sentindo o ar, enchendo os nossos pulmões. Vamos acalmando os pensamentos, os sentimentos e as emoções, entrando em comunhão com os espíritos que estão conosco neste momento, os nossos mentores, os mentores do curso. Vamos pedindo a colaboração de equipes espirituais que cuidam da limpeza e proteção de nossos lares, que possamos auxiliá-los com o nosso pensamento, mantendo os nossos lares em harmonia. Vamos nos ligando a todas as fraternidades do espaço, em especial aquelas que estão ligadas aos grupos de estudos de mediunidade, e numa escala evolutiva, buscamos a esfera dourada do anjo Ismael, governador espiritual de nosso país. Elevamos os nossos pensamentos ainda mais até a esfera de amor de Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, que nos cobre em seu manto de luz, nos enchendo de esperança e força, galgando esferas ainda mais superiores. Buscamos em nossos pensamentos a presença de nosso Mestre Jesus. Mentalmente vamos abraçando o nosso Mestre, sentindo todo esse amor que Ele dedica a todos nós. Agradecemos a Jesus por ter vindo até nós nos ensinar a amar a Deus, a amar ao próximo e amar a nós mesmos. E buscamos agora em nossos corações, em nosso íntimo, a presença de nosso Pai. Esse Pai de amor, onisciente, onipresente, que está em toda parte e em cada um de nós. Agradecemos, Pai, tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que ainda iremos realizar. Em agradecimento e pedindo permissão, vamos iniciando os estudos dessa tarde com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Todos bem? Bom, nós estamos hoje com a nossa companheira Ângela. A Ângela é uma grande amiga minha, do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho de Poá. Ângela, essa turma é uma casa que não é da Aliança, tá? A Ângela é da Aliança.
É o Centro Espírita Maria de Nazaré, fica em Poá. E nós estamos mais ou menos na metade, né, da parte teórica do curso de médios. Então é um grupo novo, tem bastante trabalhadores aí da casa, né, do Maria de Nazaré. Então sinta-se abraçada por todos. Se alguém quiser fazer pergunta, pode perguntar a qualquer momento ou pode escrever mensagens aqui no Meet ou lá no WhatsApp. Se vir mensagem eu te aviso, tá, Ângela? A turma é sua, fica à vontade. Seu microfone está desligado. Microfone, Ângela. Não está ouvindo. Microfone, Ângela, está desligado. Agora que eu percebi, ainda bem que você falou, que eu não tinha percebido. Estava aqui falando. Gente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, dessa turma maravilhosa de aprendizado, né? É sempre bom, né? E a gente aprende muito, né? Como eu preciso aprender muito, então eu dou aula para poder aprender. Então, é uma oportunidade ótima para mim, e vocês também, né? Se vocês fiquem à vontade para perguntar, para comentar, tirar dúvidas a qualquer momento. Eu vou fazer uma apresentação com o PowerPoint, com os textos, com os termos, para poder facilitar a interpretação. Então, deixa eu só arrumar aqui para eu abrir aqui a apresentação. Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Sim. Ótimo, ótimo. Então, deixa eu só ampliar um pouquinho aqui para ele não ficar muito pequenininho. Ótimo. Então, podemos começar com esse assunto do livro Mediunidade, do Edgar Amon, que vocês estão trabalhando em cima dele, estudando, né? É uma ótima oportunidade. Então, o tema de hoje, que o Alec pediu para eu passar, e gente conversar, na verdade, nós vamos conversar, né? Trocar figurinhas aqui. O desenvolvimento, né? E a oportunidade do desenvolvimento. São dois itens relacionados ao desenvolvimento. Então, eu, né, procurando alguma coisa para poder explicar melhor, eu encontrei um texto muito legal aqui, né? E esse texto, eu vou ler porque ele ficou um pouco pequeno. Então, assim, o que significa, né, um conceito de desenvolvimento? O que significa a palavra desenvolvimento, né? Então, aqui o termo é tão geralmente empregado, desenvolvimento mediúnico, ele tem várias significações. Então, desenvolver significa, né, dar seguimento, ampliar, fazer crescer, tornar mais forte, aumentar, fazer progredir. Ou seja, desenvolver é fazer crescer, fazer eclodir, desenvolver. Aplicado à mediunidade, né, ele significará, né, ajudar a manifestação de faculdades psíquicas, né? Auxiliar sua eclosão, orientá-las, ampliá-las, educá-las, né? Porque são naturais e eles estão lá. Esses nossos elementos, essas nossas capacidades estão lá, faz parte de nós. Mas a gente muitas vezes não conhece, não sabe, não se conhece o suficiente, não sabe o suficiente sobre isso que está acontecendo conosco. Então, nós vamos ter oportunidade com o desenvolver de conhecer, né? Então, e o caráter intelectual dentro disso é muito interessante, porque ele obriga o médium a se instruir, ele vai buscar a doutrina,
né, as informações técnicas para isso, né? Então, da qual deverá ser um exemplificador e um arauto capacitado e não um agente inculto. Ou seja, eu tenho conhecimento daquilo que eu estou fazendo, do que acontece comigo, do porquê, né? Então, não age por fé cega e fanática, mas eu conheço o que me leva a fazer, a ser, e os resultados. A gente pode não conhecer profundamente, amplamente, mas pelo menos nós temos noção do que aquilo está significando e os porquês, tá? Porque nós estamos todos no aprendizado, né? Nós estamos ainda nos conhecendo, nós ainda estamos num caminho, né, nosso progresso espiritual, nas nossas condições de autoconhecimento, estamos no caminho. Então, tem muitas coisas sobre nós que ainda desconhecemos, né? E a gente está nesse processo de descoberta. E o caráter moral também, desse aspecto, né, do desenvolvimento, ele é essencial para se obter êxito nas tarefas mediúnica, que é aquele que exige, né, a evangelização. E o que é evangelizar? Né? Evangelizar é conhecer, é saber, né? É ter a vivência daquilo que nós temos como verdade, né? E a reforma íntima é aquela busca do autoconhecimento e não só do autoconhecimento, mas da busca de melhorar as ações no sentido de fazer o que é melhor dentro dos processos da evangelização e que é a moral do amor, da caridade, né? Então, para fazer o médium um expoente, né? Assegurar-lhe comunhão permanente em esferas espirituais elevadas e autoridade moral na exemplificação. Não sei se vocês lembram da questão da autoridade moral na exemplificação, daqueles casos de Jesus, né? Quando os seus discípulos iam, né, ter lá na cidade, Jesus ficava esperando eles, para depois eles contarem como é que foi. Lembra daquele caso do menino que eles não conseguiram expulsar os demônios? Daí o pai foi lá falar com Jesus. Jesus, meu filho está sofrendo muito, os seus discípulos foram lá e não conseguiram expulsar. Daí Jesus chamou, traz o menino aqui. Aí o menino foi lá e Jesus chegou e falou, afasta-se dele, né? E eles se afastaram. Aí os meninos lá, né, que eram os discípulos, perguntaram, mas como que você conseguiu tão rápido, nós ali, né, tentando. Então, ele falou, essa é uma questão de vocês terem dentro de vocês a certeza disso. Esse amor, essa capacidade, essa força, vem da moral, da força espiritual, do conhecimento, porque eles não tinham ainda essa confiança neles mesmos, porque eles ainda estavam amadurecendo essa questão do autoconhecimento, do auto-amor, da capacitação. Jesus estava capacitando aqueles que estavam ali com ele, aqueles discípulos, mas eles estavam ainda no grau de começar a aplicar. Porque quando Jesus foi embora, deixou-os preparados, aptos a fazerem isso. E eles deram continuidade sozinhos à jornada deles. Foi um caminho que eles tiveram que se descobrir, né? Eles tiveram que conhecer o caminho deles mesmos, de cada um. Aí eles se uniram para poder aprender esse caminho. Então, aqui, essa questão, né, do significado do desenvolvimento é exatamente esse. É a questão, né, do caráter, a questão intelectual e a questão de sabermos o que queremos, para onde nós estamos indo. E aqui tem outras questões também que é interessante a gente relembrar, que é o tipo de mediunidade, né? Tem a natural, né? Como que é a natural? A natural é aquela que já é nata da pessoa, a pessoa já veio, ela já conquistou, né? Então, para a melhor compreensão do modo, para que entendamos e definamos a mediunidade, aqui resumimos os argumentos de alguns capítulos para dizer: à medida que evolui e se moraliza, o indivíduo adquire, né? Então, foram conquistas dele, né? Faculdades psíquicas
e aumenta, consequentemente, sua percepção espiritual. Então, nessa mediunidade natural aqui, quando ele amplia a sua capacidade, ele tem as condições de perceber muito mais longe. É tipo estar no alto de uma montanha e ver tudo ao redor, ver o caminho lá de cima e saber o que vai acontecer lá na frente. Então, ele tem a capacidade disso, porque ele está ampliando a sua capacidade. E com essa ampliação, ele torna a sua consciência maior, mais ampla. Então, nós temos aqui uma aura, né? E a nossa aura, ela pode se conectar mais intensamente, mais longe, de acordo com a nossa capacidade de chegar lá com nossos pensamentos e sentimentos. Então, essa é uma conquista de força, de luta, de amor, né? E aí tem a outra que é de provas, né? Que faz parte do nosso processo de aprendizado, né? Aprendizado do amor, aprendizado de servir, aprendizado de nos conhecermos, né? Então, há muitos, né, entretanto, ainda que atrasados em sua evolução e moralmente incapazes, né, tanto que nós temos tantos exemplos de médiums, né, que utilizaram essa capacidade de uma forma que não própria, né, utilizaram em proveito próprio. Então, a gente tem muitos exemplos para a gente ter certeza de que esta aqui é uma afirmação verdadeira, porque existe a capacidade, ela é super desenvolvida, mas ele não sabe usar de uma forma moral, né? Então, ele ainda não está moralmente, né, desenvolvido, mas ali está a oportunidade para isso. E isso, no futuro, vai servir para a evolução desse médium. Que ele não se serviu bem, ele vai ter esses elementos como exemplos e referências da própria vida dele, para que lá na frente ele consiga ter isso como mola de evolução, né? Então, nada é perdido, né? Então, se ele souber usar, vai ser mola para ele poder evoluir, porque ele vai avaliar aonde eu errei, como eu posso refazer, né? Isso é importante. Os erros também nos trazem muitas oportunidades de nos conhecermos e de ampliarmos depois o nosso caminho, né? Então, eles são concedidos, né, são concedidas faculdades psíquicas como graça. Não as conquistaram, mas receberam-nas de empréstimo para antecipação numa posse precária que fica dependendo do modo como foram utilizadas, da forma pela qual o indivíduo cumpre a tarefa cujo compromisso assumiu. Então, são compromissos assumidos para poder curar as próprias feridas, né? Ele não vai curar ninguém, ele vai auxiliar as pessoas a encontrarem o caminho, né? Então, o médium, com essas capacidades de auxiliar o próximo, ele vai auxiliar o próximo a encontrar os caminhos da sua cura. Ele não vai curar, porque o próprio Jesus nunca disse, eu te curei. Lembra qual era a frase que Jesus utilizava depois que ele tinha uma ação que auxiliava as pessoas a se curarem? A sua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, ele tinha as ações dele, educativas, ele estava sempre por ali, estava sempre auxiliando, estava sempre instruindo, e as pessoas despertavam. E quando elas despertavam o sentido, né, do que estava acontecendo com elas, ele simplesmente dava uma ordem e elas simplesmente libertavam aquilo delas. Elas alteravam as suas próprias situações. Não era Jesus que fazia, era a própria pessoa que fazia. E aí, ele sempre disse isso, não fui eu, foi você. E isso também é uma outra coisa, é uma questão de amor, de misericórdia, de caridade, de fortalecer o outro. Então, quando nós estamos aqui nesse compromisso que assumimos, esse compromisso é para nos curar, nos fortalecer daquelas coisas que doem em nós, sabe? Do passado que a gente cometeu, coisas que a gente não sabia fazer de forma diferente. Fizemos da forma como nós entendíamos na época, mas depois percebemos que aquilo não estava certo, e hoje nós queremos fazer diferente, queremos fazer melhor, queremos corrigir. Então, a oportunidade é esse trabalho,
a mediunidade de prova. Então, e não é fácil, porque muitas vezes as nossas tendências nos levam a errar, né? Ok? Vocês podem ficar à vontade, tá? Então, a primeira situação dessa mediunidade, ela é ideal para atingir por todos os homens no tempo, e a intuição é a sua forma mais avançada. Então, a intuição, ela é a busca dentro de si mesma, né? Daquilo que ela já tem como vivência. Não vem de fora, vem de dentro da própria pessoa. Então, essa primeira situação, que é a mediunidade é natural, ela né? Ela trabalha no seu próprio campo interno com as intuições, aquilo que ele já conquistou, ele vai utilizar. Então, permite o conhecimento das coisas e o intercâmbio com entidades espirituais sem necessidade de trabalho mediúnico obrigatório, porque ela não tem mais necessidade de curar-se. Ela agora está desenvolvendo, e o seu desenvolvimento vai servir como exemplo para os outros. Né? E a segunda é uma tarefa individualizada, recebida em determinadas condições para utilização imediata. Então, a gente utiliza aquilo para o nosso próprio bem, né? Então, é uma cooperação compulsória, né? Foi nos dado essa oportunidade e nós aceitamos. Então, a faculdade mediúnica, tanto a natural como a de prova, não é fenômeno de nossos dias, isso já sempre existiu, né? Desses dias nos quais o espiritismo encontrou seu clímax, mas sempre existiu desde quando existiu o homem. Sim, porque foi muito por meio dela que os espíritos diretores puderam interferir na evolução do mundo, orientando, guiando, protegendo, né? Então, os profetas, todos que nós temos notícia, né? Todos os filósofos, todos esses homens, todos os inventores, todos os cientistas, da onde que eles buscaram isso? Das próprias vivências deles, trazendo questões para eles poderem resolver, mas se eles não tiverem conexão com espíritos mais elevados, com espíritos que têm projetos grandiosos para o nosso planeta, nossa comunidade, nossa humanidade, se a gente se associa a eles em pensamento, em sintonia, nós podemos fazer trabalhos, né, grandiosos voltados para a humanidade. Ok? Então, vamos para o capítulo, o desenvolvimento, né? Então, já sabemos, então, que o desenvolvimento é aquela capacidade, aquele momento que nós temos oportunidade de desenvolver algo que já existe lá. E o que existe lá? Né? Agora, sim, né? Como que pode ser o desenvolvimento? Então, existem, né, formas de interpretar isso dentro das doutrinas, dentro das práticas mediúnicas, né? Então, de acordo com o livro do Edgar Morin, então, assim, há uma corrente de pensadores espíritas que faz restrições ao trabalho de desenvolvimento mediúnico. Eles acham que não tem que ter, ele tem que deixar ir, fluir, né? Acham que a mediunidade deve ficar entregue a si mesma, para manifestar-se quando for a hora, né? Não devendo o médium sujeitar-se a qualquer esforço, regras ou métodos, tendências a regular essa manifestação. Mas, me discordam. Vocês concordam com isso? Vocês acham que eu deveria ficar à vontade para se manifestar na hora que quiser, da forma como quiser, como vir, né, espontaneamente, sem uma educação, sem uma orientação, sem saber o que é aquilo? São questões para a gente refletir, né? Por quê? Por exemplo, né, eu tenho um exemplo aqui que eu vou colocá-lo. Ao que não tem, pouco ou nada, se pode dar. Então, se eu não tenho nenhum desenvolvimento, nenhuma instrução, nenhum trabalho, nenhuma técnica, o que eu posso dar para essa pessoa? Mas, ao que muito, né, tem, se pode acrescentar. Então, se a pessoa está trabalhando o autoconhecimento, está trabalhando os estudos, está trabalhando a técnica, ela pode ser acrescentada, porque ela tem ali uma estrutura a ser organizada, ela tem na cabeça dela conhecimentos, ela tem na prática dela vivências. Então, um curso de água, né, entregue a si mesmo, pode se perder na planície. Ela pode ficar zigue-zague, né, andando pelas planícies, né, de uma forma a ir muito longe para lá, muito longe para cá. Mas se ela tiver, né, uma canalização, ela pode ir direto à foz
em muito menos tempo e com mais vigor. Então, é o que acontece, né? As energias que nós sentimos em nós, elas podem ser canalizadas e dirigidas de uma forma mais eficiente, mais eficaz, mais produtiva, não é? E de uma forma prazerosa e que proporcione conhecimento e desenvolvimento para quem tem a mediunidade e para quem recebe, ela pode ter um benefício maior. Ok? Então, também lá consta no livro, Nos Domínios da Mediunidade, alguns casos, né? E tem esse, que está na questão do capítulo das possessões, de André Luiz, né? Que trata de uma epilepsia. Então, e aqui se confirma, né? Que as recomendações, então, aqui nessa obra está escrito que é recomendado desde 1947, da primeira edição desta obra, né, da necessidade de tratamentos prévios. Isso é importante. Por quê? Se a pessoa quer aplicar, você aprende uma técnica, né? Por exemplo, você vai estudar e aprende uma técnica de terapêutica. Mas se você não aplicar em si mesmo, conhecer essa técnica, você não conhece os benefícios para poder você orientar as outras pessoas. Ou se você está oferecendo algum produto, um alimento, um remédio, você tem que saber dele, né? Que ele vai fazer tais efeitos, né? E aí o médico também, ele tem que conhecer, né, os remédios que ele está oferecendo para o paciente, para poder ele se curar. Ele tem que saber o caminho. Então, aqui, esses tratamentos prévios, dentro dessa linha da mediunidade, ela se refere às nossas questões emocionais, psíquicas, né, intelectuais, para poder a gente ter o equilíbrio. Então, aqui, essas recomendações que estão sendo feitas, exatamente porque sabe-se que se o médium ele não está bem, ele não vai ajudar. Inclusive, ele pode até se prejudicar. Porque nós temos que ter nossas energias, elas não vão estar nunca assim perfeitas, mas elas têm que estar equilibradas. Porque perfeitas é o nosso caminho, a nossa busca, né? Mas se elas estiverem equilibradas e em bom estado, a saúde física, né, tem que estar, pelo menos, tratando do que pode ter de questões, né, de disfunções orgânicas, ou alguma doença, ou alguma coisa crônica, ela tem que estar sendo tratada. O corpo tem que estar sendo cuidado, porque é o magnetismo do corpo, são as energias que ele emite, né? Então, quando nós damos um passe, quando nós estendemos as mãos, quando a gente está ali oferecendo, não estamos só oferecendo as energias espirituais da qual nós somos canais, nós estamos oferecendo também do nosso magnetismo. Então, quando a gente faz isso, nós estamos oferecendo o quê? Se a gente não se cuida, a gente pode estar prejudicando outra pessoa, porque a gente está mandando alguma energia desequilibrada lá, né? Embora, né, a espiritualidade esteja ali, atuante, junto conosco, não deixando coisas terríveis acontecerem, vai dar muito trabalho para eles se a gente não estiver bem. Né? Os espíritos ali, os mentores, colaboradores, eles podem ter um trabalho, muitas vezes, pode até nos isolar. Né, nos isolar ali e não deixar que a gente passe, porque a gente não vai passar uma coisa boa. Então, os equilíbrios, né, o reequilíbrio orgânico e psíquico, o reajuste moral, porque o reajuste moral também, as energias dos nossos pensamentos e sentimentos, dos desejos que nós temos, eles todos emitem ondas, e eles vão desequilibrar as nossas funções, né, de neurônios, vão desorganizar as nossas funções, os equilíbrios, né, das células, das produções de que nós temos aqui no nosso corpo, e esse desajuste, eles podem criar toxinas que nos fazem mal, e a gente pode também passando isso para o outro. Exatamente, Edneia, o conhecimento,
ele nos traz condições de nos fortalecermos e saber. Então, quando esse tratamento a gente precisa fazer? Quando? Quando a gente está querendo fazer algo no centro, quando a gente está estudando, por exemplo, agora, né, o curso, né, que vocês estão fazendo. Então, a importância de também estar paralelamente se tratando, né, fazendo curso, fazendo os passes, né, fazendo qual é a orientação que é dada. Então, seguir essa orientação, porque os mentores, aqueles que nos passam as mensagens, as orientações de como a gente pode fazer, eles conhecem as nossas tendências e sabem como a nossa frequência de tipos de pensamentos, tipo de sentimentos. Então, ele vai estar sempre nos orientando para a gente ver isso e corrigir. E aí vai nos tratando para que a gente possa ter condições de estar bem, para poder perceber e reorganizar nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas tendências. Então, aqui do reequilíbrio orgânico e psíquico e do reajuste moral, antes de iniciar o desenvolvimento mediúnico em si. Então, essa parte teórica, né, a parte onde nós estamos aprendendo essas questões para depois colocar em prática com segurança. Então, disse, né, ele diz aqui, né, o André Luiz, desenvolver-se em boa sintonia quer dizer retirar do invólucro, fazer progredir ou produzir, né? Então, a gente tirar de dentro e fazer progredir de uma forma que flua, de uma forma saudável, que vai trazer alegria, satisfação e bem-estar para nós e para aqueles que estão ao nosso lado, porque também, mesmo que a gente não esteja oferecendo nenhum tratamento, a nossa atmosfera, principalmente aquelas pessoas que mais convivem conosco, elas vão sentir, né, a nossa atmosfera. Quando a gente está estudando, quando a gente está melhorando, quando a gente está trabalhando, as pessoas percebem isso, elas comentam, né? Olha como você está diferente, você está melhor, você está com um aspecto bonito, seu rosto está bonito, né? Sempre bom, né, fazer essa observação, porque a gente está melhorando e a gente está podendo ter condições de nos melhorarmos através de autoconhecimento, autotratamento e também desenvolver nossas capacidades mediúnicas, né? Então, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste. Não se constroem paredes sólidas em bases seguras. Ninguém vai poder conseguir ampliar muito seus conhecimentos se não tiver trabalhado a base. E trabalhar a base é trabalhar a si próprio. Tudo está focado aonde? Qual é a fonte principal de tudo isso? Aonde que eu vou buscar forças para poder fazer essas bases seguras? Em mim mesma, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas tendências, nas minhas formas de fazer as coisas. Então, é o autoconhecimento, a reforma íntima. E o tratamento que nós recebemos dos mentores, né, na casa espírita, para nos fortalecer, nos auxiliar nesse processo. Então, eles vão estar auxiliando não só nas questões de nos tirar aquelas energias pesadas dos nossos próprios pensamentos e sentimentos, para que a gente possa trabalhar no sentido de melhorar-se. E orientar. Oi, boa tarde. Boa tarde. Permite fazer só um questionamento para você? Sim. Você já se deparou com um caso? O que você acha? Por exemplo, a gente sabe que o espírito, ele sempre evolui, ele não regride. Mas vamos supor que uma pessoa, numa determinada encarnação anterior, ela desenvolveu, assim, magnificamente a capacidade mediúnica. Só que ela não utilizou corretamente. Ela se deixou vencer por maus impulsos, né? E desvirtuou aí essa missão que ela tinha de utilizar a capacidade mediúnica. Sim. Ela pode, numa encarnação futura, mesmo não lembrando disso que ela fez, e desejando ir atrás de desenvolver mediunicamente, ela ter esse desenvolvimento que ela já adquiriu numa encarnação passada, assim, bloqueado. Pode acontecer.
Pode, porque vai E ela tem que depender. começar em tarefas simples, até para não ser vencida novamente, muitas vezes cair pelo orgulho, né? Perfeito, exatamente, porque muitas vezes vai depender muito, né, do tipo de tarefa, do tipo de erro, do tipo das propostas e da capacidade da pessoa se superar, né? Então, é feito planejamentos e muitas vezes é bloqueado para o próprio bem dela, para ela poder aprender outros aspectos que ela não aprendeu antes. Por exemplo, o aspecto moral, né, que é a questão, né? Então, aprender o amor, mas também pode ser que ela venha de novo com aquela mesma capacidade e ela tem uma nova oportunidade de fazer diferente. Né? Então, ela pode até errar de novo algumas coisas, mas talvez ela erre menos, porque dentro dela tem uma consciência que ela não tem uma informação sobre ela, porque nós esquecemos o nosso passado. Mas ele está lá, e ele vai influenciar de alguma forma as nossas ações, sem a gente perceber. Às vezes até o medo da pessoa desenvolver. Isso. Medo de cair novamente, falando, eu não tenho, mesmo a espiritualidade falando, você tem esse canal, você já desenvolveu todo esse aprendizado, mas a pessoa tem aquele receio, não, será que posso, será que não posso? Exato. Vou estar sendo vítima novamente de mistificadores, ou me entregando ao animismo e ao orgulho. Então, a pessoa... Muitas vezes acontece, Luciene, né? Isso. Muitas vezes acontece, a pessoa se bloqueia. Ela tem toda uma capacidade, ela conseguiu superar, ela conseguiu entender, ela está aqui num trabalho de esforço de fazer agora no caminho correto, mas quando surgem situações que ela pode atuar, ela se bloqueia. Porque ainda aí está lá dentro dela um medo, ela não sabe explicar por quê. Porque ela se sente insegura. Será que não vou errar de novo do mesmo jeito? Então, esse processo também é um processo que a pessoa ela tem que receber ajuda para se fortalecer. Então, onde ela recebe ajuda? No centro espírita, nos trabalhos, né, nas escolas, no próprio desenvolver daquilo, ela se sentir fortalecida no amor. Então, se ela se abandonar, se ela fugir ou se ela tentar sozinha, ela pode cair de novo no mesmo erro. Mas dentro de uma comunidade em que ela vai ter apoio para seguir o caminho do bem, seguir aquelas forças, aquela capacidade que ela tem, ela pode vencer dessa vez. Né? Se ela tiver esse intuito, essa capacidade de querer ir adiante. Então, pode acontecer isso também. Ou a pessoa se bloquear, ela se afastar completamente, não quero, aí ela vai estar perdendo oportunidades. E ela vai estar sofrendo, porque isso, né, são energias que estão ali querendo eclodir e aquilo vai causar muitos desequilíbrios nela, mentais, orgânicos. Muitas vezes as pessoas estão internadas, né, com problemas psíquicos sérios e elas, e é isso, né, muitas vezes a pessoa não está deixando vazar aquela energia que ela tem e ela poderia usar para o bem dela e do próximo, né? Então, isso é importante, né? Porque aqui os recursos pessoais do reajuste, ela vai ter a oportunidade, se ela não fizer isso, não consegue. Então, olha, a fim de que a fonte mediúnica surja mais tarde, tão cristalina quanto desejamos. Então, essa fonte mediúnica, ela, o cristalino aqui, né? É essa pureza, né? Pelo menos assim, o caminho da pureza, vamos dizer. A questão da bondade, a questão do servir por amor, mas não é só uma bondade pura, porque a bondade em si mesma, ela muitas vezes não faz coisa certa, viu? A bondade tem que estar associada com alguma coisa importante, sabe o quê? A sabedoria, o conhecimento. Por isso do estudo, porque muitas vezes a pessoa faz coisas que ela quer fazer o bem, mas ela não está ajudando, porque ela não está fazendo certo. Mas se ela tiver estudos, ela vai saber como fazer o certo. Então, essa questão do cristalino, ela associa tudo isso, o autoconhecimento, o estudo, né, a prática, né, e na prática vai haver essa oportunidade de se conhecer. Tudo na vida, se você estuda alguma coisa teórica, se você não for na prática, ela fica perdida. Ela não consegue se manifestar de uma forma correta. Então,
né? Então, as questões aqui salutares e renovadoras, pensamentos assimilados pela dupla de sofredores em foco. Então, lá em cima, aquelas questões todas, a gente pode ficar sofrendo, sem precisar, né? Sofrendo por medo de acertar. Tudo bem? Então, após o período preparatório de estudos, né, obedecido a todas as recomendações, estando o médium mais ou menos equilibrado, física e psiquicamente, e ele vai ter já um relativo domínio sobre si mesmo e sobre o ambiente que lhe for próprio, principalmente apresentando-se o campo mediúnico em condições favoráveis da influenciação. Então, aqui, a questão do desenvolvimento, quando o médium já passou por aquele tratamento, ele já se equilibrou, se fortaleceu, então ele já tem um domínio relativo, já conhece um pouquinho, ele já tem uma noção, pelo menos, né? E os ambientes próprios, né? Então, onde que é o ambiente próprio? O ambiente próprio é onde há toda a proteção espiritual, aquele ambiente onde tem umas egrégoras, né, espirituais ali protegendo, permitindo que naquele local possa haver atividades com segurança, né? Muitas vezes no lar ou em algum outro ambiente que não tenha essa proteção adequada, isso pode não ser favorável. Aí pode vir influenciações que não sejam muito salutares, né? Então, essas questões são importantes a gente prestar atenção. Então, aí, ele estando com essa questão desenvolvida, pode ser iniciado os trabalhos, né, de práticas, né, do desenvolvimento propriamente dito. Alex, se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? Tá ótimo, tá perfeito. Perfeito, então tá bom, então continuo. Então, aí na corrente de médium, né, então aí, né, houve, né, toda aquela preparação, houve o estudo, né, houve ali, né, a sintonia, já tem conhecimento já o suficiente para poder começar. Então, são os primeiros passos, os primeiros contatos, né? Então, eu me lembro quando eu fiz, né? O Alec, ele era... Você era um assistente, né? No grupo que eu fiz o curso de médium, né? Então, foi muito bom, porque... assim, a gente vai aprendendo ali tanta coisa sobre a gente, viu? A gente já despertando para tantas coisas que a gente acha que está certo, mas não está. A gente está bonitinho, mas está feinho. Sabe? Então, ali, a gente vai se conhecendo, né? Então, aí as questões também do orgulho, eu sei, você vai ver se não sabe nada. Eu sabia, para mim, eu estou falando por mim. Né? Então, a importância, né, de estar ali entrando numa corrente mediúnica para poder começar a sentir os primeiros contatos, né? Então, a influência do ambiente, que tanto podem vir do magnetismo humano de base, ser impressões telepáticas dos presentes, fluidos, pode ser fluidos pesados de espíritos inferiores que se aproximam, radiações longínquas de espíritos, né, superiores, evoluídos, né? Impressões do seu próprio subconsciente. Então, nessa prática, a gente começa a ter essas vivências. Então, é trazido, né, na vivência, na prática, essas oportunidades de conhecermos esses fluidos que vão se aproximando. Então, a gente começa a observar, né, o que se aproxima, para poder a gente começar a sentir o que eu sinto, o que eu percebo, né? E essa percepção, o que faz em mim? Então, aí o próprio subconsciente muitas vezes se manifesta. O subconsciente é aquela parte que a gente não tem acesso, né? É aquela parte que a nossa história está lá, guardadinha, ela está ali, né? E ela vai se manifestando na medida da nossa evolução e capacidade de lidarmos com aquilo que está lá, guardado, que vai precisar ser trabalhado. Ou guardado e que vai vir para poder nos ampliar os conhecimentos que nós já temos. Então, quando sentimos o nosso próprio inconsciente, como é que a gente se sente? A gente muitas vezes acha que a gente está vindo de outro lugar, de outro espírito, né? Está vindo de uma forma que a gente não consegue identificar, mas somos nós mesmos. E como a gente consegue identificar isso? Na prática, viu?
Não adianta falar, olha, você vai identificar isso, porque você vai sentir assim, você vai fazer assado. Então, assim, existe possibilidade de dizer, olha, você pode sentir mais ou menos isso, mais ou menos aquilo, mas só você mesmo vai saber. E aí, com as orientações que você vai recebendo, você vai poder conseguir ter referências para poder identificar essas questões. Se é de mim mesma, se é de um espírito com aquelas energias mais pesadas, que ele ainda está muito materializado, muito apegado a sentimentos, né, de apegos, ou de espíritos mais evoluídos, mais fluídicos, mais leves. Né? Então, a gente ali vai poder conseguir perceber isso. Então, são diversas e complexas de tantas outras formas, né, que a gente pode perceber. Então, na corrente, quando sentir na prática, ela é uma vivência muito, muito importante, sabe? Eu acho assim, muito satisfatória. É uma coisa que eu me sentia tão feliz, porque, assim, claro que algumas vezes eu ficava, eu não senti nada, aí eu não sei o que eu senti, não sei se é bom ou se é ruim, porque isso dá mesmo, mas faz parte do nosso processo de autoconhecimento, de evolução da nossa mediunidade, né? Então, aí também a gente não sabe qual é a natureza ou grau das influências, poderá ele ser por elas mais ou menos dominado. Então, aqui, o quanto que isso nos domina, né? Então, o quanto que a gente sente e percebe. Porque, vocês já ouviram aquela pergunta, né, que fizeram assim, quantas influências eu recebo de espíritos superiores ou espíritos inferiores, né? Eu recebo muitas influências, aí a resposta dos espíritos lá no livro dos espíritos de Allan Kardec foi o seguinte, você recebe influência muito mais do que você pode imaginar. Então, a gente está constantemente sendo influenciado pelo meio, pelas energias do meio, pelas energias das pessoas encarnadas, das pessoas desencarnadas, as nossas próprias energias de pensamentos e que nós temos, e sentimentos que nós emitimos e fica flutuando no ar. Então, muitas vezes, a gente não sabe muito bem. Então, a natureza, o grau dessas influências, a gente vai aprendendo a lidar com elas, né? Aprendendo a conhecê-las. E com o tempo a gente percebe, muitas vezes a gente começa a ter uma clareza de que isso é bom, isso não é bom, isso aqui é meu, isso aqui não é meu, né? Então, havendo casos em que o médium, nesses primeiros embates, se deixa dominar completamente. Aqui, ou amedrontando-se, né? Nessas naturezas ou graus das influências, o importante é ter ali, junto, sempre um instrutor, sempre um mentor material, né? Aquele que está ali, que a gente está vendo ele, está conversando com ele, que é o que está nos auxiliando nesse processo, né, de autoconhecimento, para que nós, nesses primeiros embates em que a gente não conhece bem essas energias, não se deixar dominar por elas, né? Não se deixar que elas nos influenciam. Porque tem pessoas que recebem energias de tristeza, por exemplo, na rua, na casa, no trabalho, onde estiver, né? No dia a dia. Elas se deixam influenciar. Né? Vocês já perceberam que acontece algumas vezes que você encontra alguma pessoa e a pessoa está para baixo? E aí a gente acaba, né, entrando na onda da pessoa, e a gente acaba ficando para baixo também. A gente fica triste, né, fica preocupado, fica, sei lá, tenso, né, ou até alegre, né, mas a energia não era nossa, era dela, dessa outra pessoa. Então, a gente, muitas vezes, não conhecendo de onde vem, o que é, a gente pode se amedrontar. Então, e aí a presença do instrutor é muito importante para poder dar segurança, né, estabilidade. Então, o médium, nesse momento, deve entender e não ser escravo, mas senhor dessas forças. Como que isso vai acontecer? Regular o ato da passividade, disciplinar suas emoções. Regular o ato da passividade, ou seja, eu sinto que isso eu posso segurar.
Eu não vou deixar passar isso. Eu não vou deixar, eu vou me sentir, eu vou me fortalecer, porque isso é meu, e isso não é meu, né? Então, como que eu consigo chegar nesse ponto? Conhecendo a prática. E só entregar-se passivamente quando tiver adquirido confiança em si mesmo, nos ambientes que se acha, a espontaneidade e o curso natural do desenvolvimento. Então, a importância disso, quando a gente tem a segurança de que a gente está acompanhado ali com o instrutor e que a gente está aprendendo a fazer e que existem energias que a gente não conhece, não sabe lidar com elas, e essa orientação é muito importante para que a gente possa depois trabalhar isso de uma forma natural, espontaneamente, sentindo que isso é meu, isso agora não vou passar, ou muitas vezes os espíritos vêm passando coisas muito pesadas, palavrões, eu não preciso falar os palavrões. Eu não preciso, eu só posso dizer assim, o espírito está muito bravo. Ele está falando palavrões. Eu já estou passando o que ele está, né? Como que ele está. Eu não preciso de deixar manifestar a emoção que ele está sentindo, porque ele vai chegar bravo, gritando, xingando, aí você segura, isso não é meu, isso é dele, olha, o espírito está aqui, ele está muito bravo e está gritando e xingando. Você já informou. Porque a energia, se todos estão ali trabalhando, estão percebendo que a energia está pesada. Então, isso é controlar, né? Não deixar, não precisa, né, de extrapolar a emoção dele. Isso é o controle, e vir de uma forma espontânea e natural, que você está no controle, aqui você está, ó, você não se deixa dominar, né? Você está no controle das suas ações, dos seus sentimentos, ok? Então, a passividade mediúnica, né, em si, então, essa questão aqui da sensibilidade, né? Então, tem alguns espíritos, né? Alguns médiuns, que eles têm uma passividade inconsciente. É que hoje tem, assim, bastante... são poucos casos que acontecem hoje em dia, né? Antes tinha mais casos. Segundo, né, os estudos, as informações que a gente recebe, que hoje, né, esse número reduziu bastante. Por quê? Não precisa mais tanto assim desses médiuns inconscientes. Hoje, a meta é mediunidade de parceria, né? Então, o médium inconsciente, ele é apenas um instrumento, é um aparelho, né? Ele em si mesmo não está colaborando com nada, ele apenas está oferecendo. Ele está ajudando, claro, ele está sendo útil, claro, mas ele em si mesmo não está participando de nada. Ele está simplesmente ali, oferecendo o corpo dele para um espírito se manifestar. Né? Por exemplo, o Chico Xavier, ele era um médium assim, sabe? Ele simplesmente oferecia o corpo dele e o médium ia lá, um espírito escrevia numa mão, por uma mão, e um outro espírito escrevia por outra mão. Então, tinha dois espíritos manifestando ali através dele, e ele simplesmente era um instrumento muito bom, porque ele não interferia em nada, e os espíritos conseguiam se manifestar de uma forma completa, né? De uma forma total dele, né? Então a expressão dele vinha, por quê? O Chico não se expressava, e também a quantidade de espíritos que vinha até ele era muito grande, né? Então ele não tinha como fazer isso, e também pelo tipo de trabalho que ele veio fazer, ele veio mostrar, né, para a humanidade, né? Porque ele é um ícone, né? O trabalho. Então, mas hoje, né, essas incorporações inconscientes, elas já não são tantas, porque a questão é de parceria, ou seja, vamos fazer juntos, nós encarnados com os desencarnados. Então, aí a gente ouve e passa, né? A gente sente e comenta, ou passa as instruções. Não precisa ser uma coisa... assim, eu simplesmente estou aqui, eu estou totalmente inerte e você pode usar como você quiser. Hoje não, os espíritos querem a nossa participação. E como que a gente vai poder participar? Estudando, praticando, nos conhecendo cada vez mais, e conhecendo, né, também os assuntos relacionados ao que está sendo tratado. Por exemplo, né, se
tem espíritos, né, que são cientistas e que vão passar informações com termos próprios. Então, se as pessoas são médiums, né, comumente desses tipos de espíritos, ele tem que ter conhecimento dessa área para ele poder entender os termos que estão sendo passados e ele transmitir com fidelidade aquilo que está recebendo. Então, é interessante isso, porque isso é importante, né? Então, isso assim, quando nós temos esse tipo de trabalho específico, nós já somos direcionados para esse caminho, né? Não é que assim, então eu vou querer ser, então como que eu tenho que estudar? Você já tem que ter um direcionamento para isso, você já tem que ter já uma afinidade com esse tipo de trabalho para poder se desenvolver e estudar, claro, né? Porque eu tenho algum conhecimento de química, mas se eu não estudo, eu não me atualizo, eu estou também fora, né, do contexto, tá bom? Então, aqui, né, os instrumentos, né? Então, como se costuma dizer, porque estão inteiramente à disposição dessas entidades e quase nada intervém na ocorrência desses fenômenos. Já as faculdades de lucidez, né, permitem aos médios conservar sua consciência, liberdade de ação e personalidade, como também agir segundo a própria vontade, até mesmo deixando de ser intermediários. O médium, ele pode, né, querer, não quero mais, ou ele pode discutir, tá com, né, não estou entendendo isso que você está falando, né? Então, isso acontece, né, das conversas, pode haver, para poder haver esse entendimento. Abstendo-se ou recusando-se a transmitir o que vem ou ouve, né, caso deseje. Se ele não concorda com aquilo, se ele acha que o médium, que o espírito está ali não é a quem ele está falando, ou o que ele está falando não é correto, ele vai falar, não vou passar isso. Eu vou primeiro verificar, né? E isso, né, é um direito. Não podemos ser dominados, né, por essas questões. Mas isso também exige de nós prática, experiência, conhecimento, vivência, né, que é a prática. Então, a passividade somente deve ocorrer no período da ação mediúnica voluntária, fora da qual os médios devem conservar e utilizar seus atributos psíquicos normais, livres de qualquer influência exterior. Então, essas passividades aqui, só em momentos, né, das ações mediúnicas, porque senão a gente vai usar a mediunidade constantemente, na rua, no trabalho, na casa, né, nos relacionamentos, e isso não é legal, né? Então, essas devem ocorrer em ações de mediunidade, né, voluntária, dentro de ambientes, e daquele momento você se programou, a hora que eu vou fazer um trabalho mediúnico, né? Então aí você vai. Senão você não tem, você não vai ter uma coisa clara para você, como é que está acontecendo, muitas vezes você se perde nessas coisas. Então aqui, os primeiros trabalhos de desenvolvimento são delicados e difíceis de ser regulados, convenientemente, porém deles depende uma grande parte a futura estruturação da mediunidade em curso. Então, essa futura estruturação da mediunidade em curso, ela está relacionada diretamente aos estudos, à prática, né, às conversas, diálogos, as trocas, né, também, né, os estudos, né, dentro do ambiente desse assunto, né, que é lá no centro, onde as pessoas vão trocar suas informações, o que sentiu, o que não sentiu, como fez, né? Não precisa ser necessariamente num curso, mas um estudo, né, direcionado. Então, não basta sentar numa mesa e concentrar-se. É preciso estudo, boa vontade, critério, inteligência e recíproco espírito de cooperação entre os médios e o instrutor. Então, é isso aqui, aquela troca, né? As conversas, as vivências, as experiências, o que eu aprendi, o que eu li, olha, eu aprendi tal coisa, eu li tal livro, né? Então, essa questão, ela vai interagindo, ela vai levar ao crescimento do grupo, todo mundo cresce junto, né? Então, o médium, nessa circunstância, é como um aluno que precisa acomodar-se às regras, às ordens, à disciplina, ao regimento da classe em que está, né? Confiar e obedecer criteriosamente aos instrutores. Então, quando está dentro desses trabalhos, trocas, experiências, as regras, elas fazem parte de um processo muito interessante, porque a regra traz liberdade. A gente que acha que a regra prende, mas a regra não prende. O que traz a liberdade é a regra. Porque quando você sabe como que as coisas vão acontecer, você fica à vontade. Se todos seguirem uma regra, né,
ali aquelas instruções, obedecer, porque senão você vai estar sempre ali atento a alguma coisa que pode vir acontecer, você está escravo da situação. Agora, se você sabe que as coisas vão acontecer desse jeito, assim, existem as normas, existem as regras, existem os conforme tem que ser, dá liberdade. Então, isso é importante, né? Para poder as pessoas terem confiança. Então, aqui as regras em si. Eu coloquei as regras aqui, não sei se vai dar tempo. Até que hora que eu tenho? Mais 10 minutinhos. Nossa, então, olha, no livro tem as regras, né? Só vou ler, então não vou explicar nem conversar sobre elas, tá? Mas aí tem no livro depois, aí o Alec, né? Se vocês quiserem saber, ou depois vocês podem passar e ele passa para mim, eu respondo. Assim, então, as regras, né? Então, entre outras coisas, é necessário o seguinte: a direção dos trabalhos deve estar com as pessoas competentes, que conheçam os problemas detalhadamente, né? Deve existir perfeito entrosamento de ação nos dois planos, mediante ajuste prévio com os operadores invisíveis. Nos dois planos, encarnado e desencarnado, né? Não se permitir, aqui, ó, a questão da parceria, né? A questão do equilíbrio entre os dois, né? Os dois estão combinando, os dois vão trabalhar juntos. Então, essa questão aqui, o ajuste prévio com os operadores invisíveis, né? Não se permitir que espíritos encarnados, irresponsáveis ou estranhos ao trabalho se aproximem dos médiums e exigir que os destacados para isso só o façam no momento oportuno. Criar para o trabalho um ambiente espiritualizado de objetivos elevados, excluídos o exibicionismo, a superstição, o personalismo, o interesse pessoal. Então, aqui, a questão todos são iguais, todos estão ali aprendendo, então não tem ninguém que está assim a mais, melhor. Tem aqueles que chegaram antes e que conhecem, que pode dividir. Então, exigir as manifestações se deem em ordem, né? Então, aqui, exigir que as manifestações se deem em ordem, uma de cada vez, para evitar confusões e tumulto. Então, na corrente, ou no ambiente que está ali os médios trabalhando, se tem 10 médios, 10 espíritos vão querer se manifestar, não. Vai ser um por vez. Por quê? Vai se tratar aquele, porque é um tratamento, né? Não é apenas a oportunidade do espírito se manifestar. A manifestação do espírito já é um tratamento. Então, vai exigir que a atenção, cuidado, diálogo, né, orientação, para que esse espírito receba esse tratamento que ele precise. Né? Então, para que ele possa ser orientado adequadamente, para que ele saia daquela situação em que ele está, né, de desconforto, sofrimento, né? Então, desmascarar pacificamente todas as mistificações, né? Tanto os médios como os espíritos, e pôr em evidência todas as manifestações e ocorrências que possam servir de ensinamentos e de edificação moral. Então, aqui, a questão, quando se desmascara uma situação que não está correta, uma pessoa está equivocada, seja espírito ou seja encarnado, fazer de uma forma em que se perceba o erro sem ofender, sem agredir, né? E também fazer a exaltação do que está certo, também sem enaltecer as pessoas, para não colocar uma acima da outra, porque todas ali estão juntas aprendendo no mesmo processo, né? E ter como finalidade o espiritismo evangélico, que é o único que assegura uma assistência espiritual elevada, sempre é Jesus, né? Sempre por Jesus, sempre com Jesus, porque Jesus é nosso exemplo, nosso guia de moral, né, elevada, e Jesus é aquele que todos buscam consolo, buscam força, buscam luz. Então, quando se coloca Jesus junto conosco, todos recebem essa luz, esse amor, inclusive nós, né? Então, aqui a oportunidade de desenvolvimento é a questão do fato mesmo em si, né? Então, o simples fato de haver necessidade de desenvolvimento mediúnico demonstra que deve haver também uma época apropriada ao início. Então, é a época da prática, né? Tudo na natureza tem sua hora certa para nascer, para crescer, para declinar, para extinguir-se. Tudo nasce, cresce, desenvolve e, né, morre. Faz parte do processo do planeta, da natureza, né? Então, como Salomão disse, né, referia-se a essa verdade no Eclesiastes, né, aplicando-se a muitas coisas da vida prática, tudo, né, na vida faz parte, tudo começa, tudo desenvolve, cresce e acaba o seu processo.
tudo tem, né? Tudo passa, vamos dizer assim. Tudo está bem regulado, não havendo nada de arbitrário. Então, há leis para tudo e elas se exercem com absoluta regularidade. Então, essas leis fazem parte do processo, conhecer as leis, né? O que vem primeiro, né? O que é mais importante, o que é a prioridade, né? O que acontece? Então, as leis são importantes a gente observar. Assim como o fruto amadurece na sua época, devem também amadurecer no devido tempo, segundo leis irrecorríveis, todas as virtudes e faculdades do espírito. Então, tudo tem o seu tempo, né? Tudo está ali. Então, a eclosão da mediunidade, né? Então, na juventude, quando as forças orgânicas estão em plena expansão e o indivíduo ainda tem pela frente a maior parte do seu quinhão de vitalidade, é quando ele surge, mas ele não está ainda pronto, né? Ele eclode assim na faculdade. Sua consolidação se dá na idade mais à frente, quando ele está mais desenvolvido moralmente, emocionalmente, né? Quando ele já viveu experiências e que ele tem capacidade, maturidade emocional, né? Quando obtém, então, maior fecundidade e segurança, porque só aí se definem seus elementos. O espírito se enriqueceu com as experiências e o seu coração se dilatou, né? Com o sofrimento, com a luta, ele aprendeu a amar, ele aprendeu a ter paciência, ter humildade. Então, no período de declínio orgânico, acreditamos que o campo das atividades se restringe e o espírito vai se encolhendo em si mesmo, né? Então, ele vai se restringindo, vai se fechando. Mas pode acontecer de pessoas de idade, naquele momento, ela começar a conhecer isso. Então, ela já tinha isso antes. Ela já passou por um processo de amadurecimento emocional, né? Então, aqui, ó, há casos, porém, que indivíduos idosos, aos primeiros contatos com a corrente, né, manifestam mediunidade franca e evoluída, né? E isto é o que induz a muitos suporem que não há épocas, né, preferenciais para o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento ele vai dar na época em que a pessoa espiritualmente está preparada para isso. E aqui tem mais questões. Existe uma idade mais própria ao surgimento da faculdade mediúnica? Alguém gostaria de falar bem rapidamente? Normalmente na juventude, não é? O próprio comandante Edgar Ramon esclarece que na juventude é a melhor época para desenvolver, que a pessoa está na plena condição física, mental, né? É onde ele pode produzir mais. Ok. Muito obrigada pela sua colaboração, Ezequiel. Sim, é onde ele está com toda a sua potência orgânica, mas ele ainda precisa amadurecer, né? Um sentimento. Alguns espíritos já nasceram velhos, vamos dizer assim, né? Velhos. Ou seja, quer dizer, eles já têm maturidade emocional. A gente vê muitos jovens, né? Assim, muito dedicados, né? Muito estudiosos, trabalhadores, são espíritos que já vieram de outras vivências em que eles amadureceram isso, eles estão aqui para desenvolver alguma questão que eles precisam ainda aprender. Então, a gente vê muitos jovens já assim com um potencial gigantesco, mas não é a maioria, né? Muitos lá na idade adulta que vai conseguir. Aí tem outras questões aqui que eu posso deixar com o Alec, depois se ele quiser passar, né? Então, quando a eclosão da faculdade mediúnica não é extensiva, como a pessoa pode saber se possuir ou não faculdade que mereça estudo e educação? Oi, Alec. Pode ir mais 5 minutos. Tá, então, ó, e de onde provém os maiores entraves à prática mediúnica? Isso aqui é legal, ó. De onde provém os maiores entraves à prática mediúnica? Alguém gostaria de comentar? Eu acho que do próprio médium. Medo, orgulho, as nossas imperfeições, né? Por medo, por vaidade, por orgulho. Às vezes a pessoa não se desenvolve por medo, ou aquela que não necessita, ou não está numa missão de desenvolvimento, por vaidade, ela quer desenvolver o que ela não é e ela acaba mistificando, sendo vítima de perturbações. Sim, com certeza, exato, perfeito. Agora aqui eu vou pular essa, né, e vou vir para essa aqui, então. O conhecimento evangélico doutrinário é de real utilidade na prática da mediunidade? Por quê? Alguém se arrisca? Alguém mais, sem ser o Ezequiel e a Luciene?
Posso chamar? Ó, tô vendo o nome aqui de frente. O primeiro nome, Marilda Murari. Marilda, você gostaria de colaborar, de participar? Marido é trabalhadora da casa, ela conhece. A mediunidade, ela tem conhecimento. É? Deixa Deve eu... estar com vergonha. É, né? Tô imaginando. Deixa eu ver um outro nome. Aparecida Alonso. É que esse povo tá com medo? Oi, Aparecida. Eu creio sim, que o evangelho doutrinário é de real utilidade, sim, na prática mediúnica. Nós dependemos dele, né? Nós seguimos a ele. Isso, perfeito. Então, acho que meu tempo já, né? Já se foi. Então, olha, eu vou deixar depois, se vocês quiserem, essa apresentação, né, com o Alec, porque o que está aqui na apresentação é o que está no livro. Tirando uma parte inicial lá que eu peguei de um outro livro, mas aí posso passar também se vocês quiserem. Tá bom? Eu vou parar a apresentação. Obrigado, Ângela. Muito bom, como sempre. Eu consegui gravar a aula, né? Só vamos ver se vai ficar bom o áudio. Que acho que ficou meio baixo aqui no computador. Mas eu acho que vai dar sim. Tá. Obrigado, Ângela. Só enfatizar uma coisinha que a Ângela falou, bem na parte final, da importância das conversas dentro da Câmara Mediúnica. Então, é sempre bom, ao final das tarefas, né, dos trabalhos, o dirigente da tarefa perguntar ao grupo o que cada um sentiu, como foi o trabalho, principalmente para aqueles que têm muitas dúvidas. Às vezes ele sentiu muitas coisas e acredita que aquilo é dele. E quando ele vê outras pessoas falando as mesmas coisas que ele sente, ele vai entendendo que é um processo bem sutil. Então, perguntar o que viu, o que sentiu, o que ouviu, né? E assim vai auxiliando o médium a ter mais experiências através da experiência dos outros. Tá. Então, muito obrigado a todos. Se alguém tiver mais dúvidas, depois passa no grupo e eu encaminho para a Ângela, ela responde e eu retorno, tá bom? Vamos encerrar porque tem pessoas que têm compromissos. Fechando os olhos mais uma vez, agradecemos a nossa companheira Ângela pela disponibilidade, pelo carinho, pelo amor, por estar dividindo conosco o seu conhecimento, os seus sentimentos. Agradecemos à espiritualidade amiga, aos nossos mentores, que nos protegem, nos amparam e nos dão condições para que possamos, de forma tranquila, absorver da melhor forma o conhecimento. Agradecemos o nosso Pai a oportunidade de estarmos aqui juntos. Em agradecimento, vibramos os nossos melhores sentimentos por todo o nosso planeta Terra, por todos os nossos irmãos espalhados por este globo. Vibramos por todos aqueles que sofrem neste momento, internados, abandonados, em situações de conflitos, de guerras. Vibramos pelos homens, líderes mundiais que lutam pela paz e pelo amor. Vibramos muita força no coração desses homens, mulheres, jovens
Vibramos pelo nosso país, pelo nosso presidente, vibramos por todos os gestores públicos, vibramos por todas as religiões, pelas casas espíritas que estamos ligados, estamos vinculados, por todos os trabalhos que lá se realizam ou possam estar suspensos. Vibramos pelo breve retorno das atividades espirituais nas casas espíritas, pelo retorno dos trabalhadores e assistidos. Vibramos pelos alunos. Vibramos por nossos lares, nossos familiares, nossos vizinhos, amigos. Vibramos por nossos animais domésticos. Vibramos por nós, para que tenhamos cada vez mais força e coragem para continuarmos a nossa caminhada. Encerramos a aula desta tarde com a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Ângela. Obrigado a todos. Uma ótima semana. Obrigada a Obrigado, todos. Alec, Ângela. Boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigada. Obrigada. Boa tarde. Semana. Boa tarde. Boa tarde, Ângela, Alec, obrigada pela aula. Obrigada. Boa tarde, bom final de semana a todos. Obrigada, Ângela. Tudo de bom. Obrigada. Bom fim de semana a todos. Obrigada, bom final de semana. Obrigado, Ângela. Obrigado, Ângela. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.